porque às vezes as pessoas, elas não querem procurar um profissional especialista na área, e às vezes encontram um especialista, mas que enganam elas, né? Isso. Então é importante que a população fique muito atento a esses profissionais que estão colocados no mercado. Johnny Alves já tem mais de 12 anos no mercado, já tem uma empresa, é diretor de empresas nesse setor, e a gente coloca essas temáticas justamente para você ser direcionado ao profissional certo. Essa é a nossa intenção aqui como meios de comunicação. Mas o questionamento, Johnny, agora é sobre a prioridade para a restituição do imposto de renda. Muitas pessoas têm dúvidas a respeito dessa restituição. Eu queria que você esclarecesse o que é essa restituição, como as pessoas podem garantir, quais são os valores colocados à disposição para as pequenas e médias empresas. A restituição de imposto de renda, ela existe como uma compensação para pessoas que pagaram o imposto a mais, acima do que deveria. Anualmente, dependendo ali da sua forma de receber rendas, tem pessoas que têm múltiplas rendas, tem pessoas que têm apenas uma fonte de renda. Então, dependendo disso, você pode tanto pagar uma diferença de imposto, assim como você pode receber de volta quando você pagou a mais do que deveria. Então, a restituição existe nesse caso. É uma compensação que a Receita Federal faz. Quando a gente faz a declaração de imposto de renda, nós vamos juntar dentro daquele sistema todas as rendas que essa pessoa teve no ano. Rendas tributáveis. Também as não tributáveis, mas ela tem um campo específico porque elas não vão ser utilizadas no cálculo do imposto. Mas as tributáveis todas vão ser utilizadas. Então, quando a gente junta todas essas rendas, tem uma tabela da Receita Federal que é para o cálculo anual, ou seja, em cima de toda a renda do ano. E mensalmente, quando essa pessoa vai trabalhando, tem uma segunda tabela que é a tabela mensal. Então, a renda do mês tem uma tabela que você calcula e a renda de todo o ano tem uma outra tabela. Então, essa do ano, a gente vai fazer o cálculo da renda do ano e encontramos o valor de imposto de renda a pagar. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou confrontar com tudo que eu já calculei mensalmente e já recolhi. Se o que eu paguei durante o ano 2024 foi maior, essa diferença vai ser devolvida. Então, quando você envia essa declaração de imposto de renda, ela vai ser processada e aprovada, vai ter o valor da restituição e você vai optar por uma conta bancária onde esse dinheiro vai cair. Então, tem um prazo para recebido que começa lá imediatamente já no mês de julho, justamente com as prioridades, e a Receita tem até 31 de dezembro para estar pagando todas as pessoas, todos os contribuintes, devolvendo a restituição. Você me perguntou sobre as prioridades, né? Isso, exatamente. Então, ela segue exatamente essa sequência. Aposentados acima de 80 anos são os primeiros, aposentados abaixo de 80 anos são os segundos, depois vem as pessoas que têm remuneração em magistério, que são os professores, e em seguida vem as pessoas que optaram pela declaração pré-preenchida e colocaram a opção de receber o dinheiro da restituição na chave Pix, CPF, porque ela tem essa opção. E por último, todo o restante da população. Tem prazos para essa restituição? Sim, ela é dividida em lotes, começando ali em julho e chega até dezembro. Então, já ali no primeiro lote já vai ser abrangido, geralmente a Receita paga logo os 3 primeiros. Aposentados de 80, aposentados abaixo de 80 e professores, certo? Quem declara primeiro já está na fila para receber primeiro. Mesmo que você seja um aposentado acima de 80 anos, mas você faz sua declaração lá em 30 de maio, que é o último dia para enviar a declaração, você não vai receber de imediato. Agora, se você já faz ali bem no início, agora que vai começar no dia 17 de março, na segunda-feira, você também já entra nessa fila prioritária. Porque além dessa regra do tipo de pessoa, também vai ter essa questão de quem enviou primeiro a declaração. Porque quanto mais rápido é processada, mais rápido também é devolvido a restituição. Emanuel Lucas. Bem, e existe o fisco, né, está esperando receber um valor X. É verdade que ela está esperando receber um valor X de declarações em relação a 2024, nesse ano já? Sempre tem uma prévia de pessoas, porque no ano de no mês de fevereiro tem uma declaração chamada DIF. Essa declaração DIF é como se fosse uma declaração de imposto de renda, porém é enviada pelas empresas. Então, em fevereiro, todas as empresas informam a quem elas pagaram as rendas, e de março até maio, as pessoas que receberam essas rendas informam que receberam. Sim. E aí acontece o primeiro confronto.
eu trabalho para uma empresa X. Essa empresa X, em fevereiro, na declaração de imposto de renda da empresa, informou que me pagou. Então, logo em março, a Receita já está esperando que eu também declare que recebi. Por isso que ela tem uma quantidade X já na expectativa de receber as declarações. Então, se alguém declarou que te pagou, tu tem que declarar que recebeu. Se alguém deixou de declarar, aí existe a primeira malha fina. Já cai de imediato. Sim. Porque ficou ausente uma informação. A respeito dos descontos, muitas pessoas querem descontos justamente para fazer esse tipo de parcelamento, principalmente aquelas que caem na malha fina, que ficam na Receita Federal, que a Procuradoria Geral, a Procuradoria da União faz esse trabalho de fiscalização, de notificação. Existem descontos para as pessoas que optarem por esse tipo de parcelamento, Johnny Alves? Bom, a melhor forma de você ter desconto no imposto de renda são utilizando as deduções legais. Existem algumas deduções legais, como contribuição previdenciária, também tem uma dedução para quem paga pensão, tem dedução também para quem tem despesa com educação, despesa com saúde. Então, essa é a primeira forma de economizar na declaração. Tendo a documentação certa, você já pode ter desconto aí. Antes da Receita te cobrar, você já tem como ter desconto no imposto. Uma vez que você já declarou o imposto de renda e gerou o imposto a pagar, você tem a opção de parcelar em até 8 vezes esse imposto. E mensalmente vai tendo só uma correção monetária. Não tem juros, é a correção monetária ali que vai atualizando a parcela, em questão de alguns reais, R$1 ou R$2, todo mês vai aumentando. Depois que passa essas 8 parcelas, se você atrasar, não pagar o imposto, automaticamente você já tem uma multa por atraso. E a multa da Receita Federal, ela é alta, porque depois de 60 dias de atraso, ela já equivale a 20% do valor. Então é um valor muito alto. Se você for olhar boleto comercial, quando você atrasa é 2% de multa. Na Receita Federal, quando você atrasa, é 20% de multa. É muito alta. Aí depois que você teve esse atraso, já recebeu essa multa por atraso, você pode parcelar esse imposto em até 60 parcelas. Óbvio que tem um valor da parcela mínima, que é R$100. Então, se o teu imposto é suficiente para parcelar em 60 parcelas de R$100, você tem que dever acima de 6 mil. Abaixo disso, você não consegue atingir ali as 60 parcelas. Ele vai diminuindo a quantidade de parcelas, porque tem que ficar no valor mínimo de 100. Aí você citou, mas tem como conseguir desconto mesmo depois disso quando vai parcelar? Aí você teria que esperar a Receita Federal ou o próprio governo editar alguma medida provisória que dá esse tipo de desconto. Sempre tem um incentivo para as pessoas que estão devendo à Receita Federal a fazer o pagamento do imposto. Então, todo governo, quando está precisando fazer uma arrecadação ali urgente, está precisando de caixa, ele vai fazer essa negociação com as pessoas que estão devendo. E que tipo de desconto que acontece? Sempre que tem uma negociação, eles dão até 100% de desconto nos juros e multas. Até 100%. Depende muito do governo. Geralmente começa em 40%. E chega até 100% de desconto. A pessoa que vai receber 100% de desconto geralmente é quem vai pagar tudo à vista. Então você não vai deixar de pagar o imposto. O imposto original sempre vai existir. Mas ali a correção, os juros por atraso, a multa por atraso, é onde você ganha esses descontos. Agora vai depender. Você tem urgência em tirar as pendências do seu CPF? Se você tem urgência, aí você não pode esperar. De repente você não consegue um benefício como esse. Agora, se você não tem essa urgência e você pode passar mais tempo com aquela pendência ali no seu CPF, aí você, de repente, espera ali um momento para fazer uma negociação. Eu sempre penso no seguinte: no Brasil, é muito difícil encontrar uma pessoa que não deve. Você pode não dever a Receita Federal, mas às vezes você deve um banco. E às vezes as pessoas se desesperam quando isso acontece. E uma mensagem que eu digo para essas pessoas: não precisa se desesperar. Sempre tem uma forma de negociar de uma forma vantajosa. Então, o que manda é a sua necessidade de urgência para abusar o seu nome. Se você não tem, você pode ir esperando até que surja uma oportunidade que você possa fazer uma negociação que caiba no seu bolso. Não adianta fazer uma negociação que depois você não consiga honrar. Tá certo? Exatamente, até porque o CNPJ está no CPF do empresário, né? Isso. E aí, consequentemente, pode acarretar problemas de financiamento, dentre outras questões que estão previstas.
Eu quero agradecer ao especialista Johnny Alves, contador, já tem 12 anos de atuação no mercado. Muito obrigado aí pela disponibilidade. Era uma entrevista que há muito tempo nós estávamos já tentando. Obrigado pela disponibilidade. Eu quero que você fique muito bem à vontade para deixar as suas considerações finais. A nossa audiência em todo o Brasil, por toda a rede de rádios e também pela TV Verdes Campos. Mais uma vez, obrigado pela disponibilidade. Eu agradeço a vocês pela oportunidade. Acredito que a informação é a melhor forma de ajudar as pessoas e vocês fazem esse trabalho belíssimo de levar a informação. Você que precisa declarar imposto de renda, não esquece de procurar um profissional habilitado, competente, que faça a sua declaração da forma correta e que te faça evitar dores de cabeça no futuro. É normal você querer economizar com o serviço, mas essa economia pode se tornar um grande prejuízo no futuro. Eu, em 12 anos de contabilidade, encontro com muita frequência pessoas que tentaram economizar fazendo a declaração, às vezes por conta própria, às vezes fazendo com um amigo, e na primeira olhada que eu dou na declaração eu encontro ali, às vezes, problemas que vão ser gerados no futuro que ela não estava prevendo, mas eu também encontro com muita frequência impostos que foram pagos acima do que deveria. Então, quando eu tenho ali ainda prazo, eu faço uma retificação dessa declaração e essa pessoa às vezes recebe de volta o imposto ou deixa de pagar o imposto que está sendo cobrado. Isso é importante, porque se você faz da forma correta, você não vai ter esse risco. O porquê que o imposto de renda é tão importante para microempreendedores, para pessoas físicas, jurídicas, se houve alguma mudança a fim de esclarecer para de um ano para outro, né? Alguma mudança para a gente esclarecer para o nosso ouvinte, e também sobre esse prazo, né? O que acontece, né? Além de pagar a multa, o que acontece depois de que, se você não consegue ali entregar o imposto de renda dentro do prazo devido? Perfeitamente. Eu acredito que a maior vantagem de você declarar imposto de renda é poder dormir tranquilo, porque o principal objetivo da Receita Federal é arrecadar. Essa é a função da Receita Federal. E a renda, dentre outras coisas, é uma base de cálculo para arrecadação de impostos. Então, o imposto de renda anualmente é feito assim. Quem tem renda tem que pagar imposto sobre a renda. Então, existem algumas faixas que são de isenção. Até o ano passado, essa isenção era para pessoas que ganham até 2 salários mínimos no salário mínimo de 2024, e agora, com o aumento do salário mínimo em janeiro para 1.518, o governo também edita uma medida provisória para que se atualize o valor da isenção, para que as pessoas que ganham 2 salários mínimos também fiquem isentas. Mas o que acontece no ano de 2025, as pessoas só precisam se preocupar lá em 2026, porque vai ser o ano da declaração do imposto de renda referente a 2025. Nesse momento, a gente se preocupa com a renda que foi recebida lá em 2024, que a isenção fica para essas pessoas que mensalmente recebiam ali até R$ 2.824. Quem recebeu acima disso mensalmente já tem uma retenção de imposto no contra-cheque, ou as pessoas que trabalham ali por conta própria, que a gente chama de autônomo, também já deveria fazer esse controle mensal. Quem não faz esse controle mensal vai justamente fazer essa declaração, que a gente chama de declaração de ajuste, para que o imposto que não foi arrecadado durante o ano 2024 seja arrecadado agora. Então, a grande vantagem da declaração de imposto de renda é exatamente essa, né? Você presta contas com a Receita Federal. Se você não arrecadou o suficiente, você paga a diferença, mas se você arrecadou acima do que deveria, a Receita Federal vai te devolver esse valor, o que a gente chama de restituição de imposto de renda. Em relação aos rendimentos tributáveis anuais que obriga a declaração do imposto de renda, quais são eles? Os rendimentos tributáveis são todos os rendimentos que são considerados renda, certo? Então, por exemplo, salário para quem é empregado de carteira assinada, para quem é sócio de empresa, o Prolabore, para quem é o trabalhador autônomo, a prestação do serviço, a receita da prestação de serviço. Então, essas são as rendas tributáveis. Se você também é aposentado ou pensionista, a sua renda como aposentado, o seu benefício também é base de cálculo para imposto de renda. Então, tudo isso entra na renda tributável. Hoje nós temos um limite atualizado para 2024, que é R$ 33.888. Então, quem ganhou durante o ano 2024 renda a partir desse valor acima, tem que fazer a declaração de imposto de renda. Isso na consideração da renda tributável, tá certo? Em relação aos rendimentos no exterior,
eles são tributados na declaração deste ano? Todos os rendimentos auferidos, né, recebidos no exterior, são tributados. A declaração de imposto de renda já tem um campo específico para rendimentos que são recebidos no exterior. Eles são tributados exatamente na declaração de imposto de renda. Lucas. Bem, quais são as vantagens, né, de se utilizar a declaração na modalidade pré-preenchida? A maior vantagem é que se você tiver um valor a receber de restituição, você vai ter prioridade. Existe uma sequência de prioridades, eu acredito que eu já posso até adiantar isso aqui. Pois não. Que a primeira regra são pessoas aposentadas acima de 80 anos. Essa é a prioridade. Depois, pessoas aposentadas abaixo dessa idade. Em terceiro, pessoas com doenças graves, que tem uma lista da Receita Federal das doenças que são consideradas graves, e aí, dentro dessa lista, você fica como a terceira prioridade. Após isso, os professores, ou seja, quem recebe maior rendimento na função de magistério. E, por último, as pessoas que fizeram a declaração de imposto de renda na modalidade pré-preenchida. Então, se você não faz nessa modalidade, obviamente vão ter situações que você vai ser obrigado a preencher mais dados do que já consta na declaração pré-preenchida, aí você vai indo para o final da fila. Tá certo? Então, a principal vantagem é essa, receber a restituição mais rápido. E, obviamente, também, se você já declara exatamente o que a Receita já sabe, você tem um risco muito menor de cair na malha fiscal, que a gente chama de malha fina. Para você que está nos acompanhando no rádio, nós estamos entrevistando ao vivo Johnny Alves. Ele é especialista em contabilidade de pequenas e médias empresas, já tem 12 anos de atuação no mercado. Está falando conosco sobre justamente a declaração do imposto de renda para 2025, as mudanças que estão sendo esclarecidas, dentre outros assuntos. E as pessoas que caírem na malha fina, esse é o pesadelo das pequenas e médias empresas, né? O risco de caírem na malha fina. O que você recomenda e qual a orientação para que as pessoas não entrem no famoso desespero, Johnny Alves? Bom, o que eu posso dizer para você é que a malha fina não é o fim do mundo. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Porque quem faz a primeira malha fiscal é o sistema da Receita Federal. Esse sistema ele faz uma prévia, ele faz um confronto de informações. Hoje a Receita Federal tem 16 filtros que ficam confrontando informações. A renda que as empresas declaram que pagou para os colaboradores, sócios e autônomos, a própria declaração da pessoa física quando envia, movimentação de cartão de crédito, movimentação de Pix, movimentação de boletos. Então todas essas movimentações elas vão sofrendo esse confronto. E se de repente o sistema da Receita Federal entende que há algo irregular ali, automaticamente ela já separa aquela pessoa para uma malha fina. Então, não é uma escolha feita por um ser humano ali dentro da Receita Federal que diz, essa pessoa vai cair na malha fina. O sistema faz isso de forma automática. E você vai receber essa notificação e você vai ter um prazo dado pela Receita Federal para apresentar a documentação para comprovar que você de fato está regular. Agora, se você não está regular, dentro desse prazo você pode fazer uma retificação na sua declaração de imposto de renda e automaticamente resolver essa pendência. Como eu falei lá no início, qual que é o intuito da Receita Federal? Arrecadar o máximo de imposto. Então, ela vai tentar de todas as formas fazer essa arrecadação. E você vai, junto com a sua documentação, fazer uma defesa para comprovar que você não precisa arrecadar mais imposto. O ideal, para quem não quer cair na malha fina, primeiro é procurar um profissional de contabilidade que entenda, que é habilitado para isso. O normal é que todos os profissionais de contabilidade já estejam habilitados para isso. Então você, quando for contratar alguém, já veja o histórico de trabalho, verifique se realmente ele já tem outras pessoas que já declararam e recomendam. Porque é normal aparecerem pessoas que dizem que são profissionais e não são profissionais de contabilidade, mas dizem que fazem a declaração de imposto de renda, cobram um preço até relativamente barato e depois acontecem esses problemas e essa pessoa não consegue resolver quando aparece a malha fiscal. Então o primeiro passo é esse, um bom profissional de contabilidade e depois não se desesperar porque tudo na Receita Federal tem prazo e tem forma de ser resolvido. Se você cumprir os 3 itens, bom profissional, documentação organizada e cumpre os prazos que a Receita Federal te dá, você não vai ter problema nenhum. Um dos grandes problemas, e acredito eu,
que seja um dos grandes erros das pequenas e médias empresas é justamente não pagar o imposto que é colocado para as empresas. E aí esse acúmulo vai se acumulando e as pessoas sempre deixam para depois, e aí tem um risco de cair justamente na malha fina. Eu queria saber justamente sobre, você esclareceu com todos esses riscos, mas se isso pode ser considerado uma sonegação fiscal ou então algum risco em relação a judicial, se pode acontecer problemas judiciais a respeito desse assunto, Johnny Alves. Olha, quando você não paga imposto, você está sonegando o imposto. Então, assim, até chegar no crime de sonegação, na verdade, não é algo que a Receita Federal faça assim de primeira. Ela te dá ali uma informação. Olha, a gente percebeu aqui que algo não está batendo. Então, ela te notifica, você apresenta sua defesa, ou se você entender que está errado mesmo, você tem um prazo para você se organizar e resolver essa pendência. A Receita Federal, ela te ajuda de todas as formas, porque quando o débito de fato é comprovado que aconteceu, você tem um prazo até para parcelar isso sem nenhum problema. Agora, quando você não tem interesse de resolver, perde os prazos que a Receita Federal dá, aí você vai sofrendo penalidades. Então, assim, crime de sonegação fiscal existe. Acontece, vez ou outra, alguma operação que leva à prisão de pessoas por sonegação de imposto, mas geralmente são aquelas situações que tem quadrilhas organizadas, que fazem desvios ali de impostos em valores altíssimos. Então são essas pessoas que a Receita Federal e a Polícia Federal vai focar. Mas o cidadão comum que, por uma falha na declaração, ou porque às vezes omitiu uma receita e ele ser preso, é muito difícil acontecer. Mas mesmo que você não tenha esse risco de prisão, você tem risco de pegar multas altíssimas. Porque quando você omite uma receita e você não faz por conta própria essa retificação, e a Receita é obrigada a encontrar essa omissão, ela vai aplicar uma penalidade que varia de 50% do valor do imposto sonegado e pode chegar até 150% desse valor. Então, o imposto, né, ele vai mais do que dobrar de valor, quando a Receita Federal tem que ter todo esse trabalho para encontrar um imposto que foi sonegado. Então, imagina, eu deveria R$10.000 para a Receita Federal, não declarei, não paguei, a Receita encontrou, me penalizou. Então esse imposto vai sair de 10 mil, pode chegar até R$25.000 e ainda vai ser aplicado juros e multa por atraso. Então o prejuízo está aí, porque você acha que está economizando 10 mil e de repente você tem que pagar 25. Eu não vejo economia nisso. É só prejuízo. Lucas. E para quem trabalha na atividade rural, existe algum limite de receita bruta, né, de obrigatoriedade para quem é dessa área? Sim, existe. Hoje, atualmente, está isento de declarar imposto de renda as pessoas físicas que trabalham na atividade rural que faturaram abaixo de R$169.440 no ano. Então tem esse limite. O trabalhador rural, ele tem regras específicas. Então ele não é obrigado a abrir um CNPJ para produzir, ele pode produzir como pessoa física, e tem um campo específico na declaração de imposto de renda para renda que veio da atividade rural. Então, se ele recebeu abaixo de 169 mil, ele nem precisa declarar o imposto de renda. Quando ele recebe acima disso, ele vai ter uma opção de ter a declaração simplificada ou completa. A simplificada, a Receita aplica um desconto imediato lá em cima daquela renda, e ele já sabe o valor de imposto que ele vai pagar. A outra opção seria uma declaração completa, onde ele pode juntar todas as notas fiscais das despesas que ele teve para poder fazer a colheita dele, para operar ali na área rural, e ele pode, inclusive, não ter que pagar imposto de renda, porque essas despesas que ele teve podem ser usadas como uma dedução, e pode dar essa vantagem dele não pagar. Então, também vai depender de quê? De um bom profissional de contabilidade, porque vai fazer essa análise para ele. Às vezes, ele não tem tanta despesa e o imposto dele vai ficar bem alto. Então, a gente opta pela simplificada, que já dá um desconto automático. Mas, às vezes, ele tem tanta despesa que é mais vantajoso ele declarar completa. Porque aí a despesa dele vai ser alta, vai diminuir a base do imposto e ele vai pagar menos imposto.